Olá, meu nome é Felipe de Carvalho, sejam bem-vindos ao ONU News e nesse Dia Mundial do Oceano a gente conversa com Ronaldo Cristofoletti, que é um dos especialistas que participou da elaboração da avaliação global dos oceanos que está sendo divulgada nesse Dia Mundial e que traz um alerta sobre a saúde dos oceanos. Ronaldo, muito obrigado por conversar com a ONU News. Prazer estar aqui para poder conversar um pouco sobre o tema. Ronaldo que está agora, inclusive, embarcado numa expedição de pesquisa sobre oceanos profundos no meio do Oceano Atlântico. Então, com uma visão privilegiada aí para conversar com a gente sobre esse assunto. Bom, professor, eu gostaria que o senhor primeiro comentasse um pouco qual o senhor acredita, na sua avaliação, que é a mensagem principal, o alerta principal desse relatório. Esse relatório ele nos mostra que está mais do que na hora do que agir, né? Infelizmente, a maior parte dos resultados que essa síntese traz é que nos últimos anos a situação piorou muito, e nós estamos falando da situação de 70% desse planeta. Quando 70% do planeta não vai bem em termos de mudança do clima, biodiversidade, poluição, a nossa vida não está bem. E o relatório traz, então, agora dados concretos de como nós tivemos aí, infelizmente, um aumento de impacto mostrado pela ciência e que é hora dos governos agirem para que a gente possa reverter essa situação. Professor, o senhor nesse relatório teve um papel chave na discussão das áreas costeiras, né? E isso, inclusive, é um tema fundamental para o Brasil, que tem uma imensa área costeira, né? Então, os oceanos eles têm vários papéis. Um deles, regulação climática, mas também proteção da região costeira. Como é que os dados que surgiram nesse relatório impactam o Brasil, né? Por exemplo, foi identificado um nível acelerado de elevação do nível do mar, poluição plástica destruindo espécies, cada vez mais espécies de animais. Como é que o Brasil está diretamente impactado por esses dados que o relatório traz? O Brasil ele vai sofrer esse impacto de diferentes formas. A gente tem uma das maiores costas do mundo, mais de 8.000 quilômetros, né? Então a gente pega desde o que acontece na área tropical até lá na área mais sul do Brasil, que sofre muito mais ainda a influência de impactos da mudança do clima, porque é uma área de transição, né? Então, se a gente olhar alguns dos dados, numa escala global, se confirma que algumas informações referentes a regiões polares e aumento do nível do mar que estão interligadas, né? O que o relatório confirma? O aumento do nível do mar, a taxa com que ele cresce por ano, aumentou mais de 50% desde o último relatório há 4 anos atrás. Ela era em torno de 3,2 milímetros por ano, agora está confirmado em 4,3 milímetros por ano, né? Então, assim, é o quanto esse mar atinge. E ele vai atingir onde, né? E vai ter o seu impacto onde? Principalmente nas zonas costeiras. Então, se a gente olha a nossa costa, todas as nossas cidades costeiras, quantas capitais nós não temos nesses 17 estados costeiros, com grande quantidade de população, e ela vai ser impactada. Alguns desses impactos, algumas dessas regiões já se vivenciam, isso pela erosão, né, por impactos que vêm. De onde vem esse aumento do nível do mar? O relatório mostra, de novo, os recordes de degelo na região do Ártico, no Polo Norte, e da Antártica, no Polo Sul, trazendo que a Antártica, que vinha há 10, 15 anos atrás, ainda no momento de crescer um pouco de gelo, e no último relatório mostrava que estava começando a cair, agora se consolida a cair. Os últimos 4 anos são recordes de degelo na Antártica. E aí isso influencia drasticamente toda a sociedade brasileira, porque a gente está falando de mais água no oceano e uma desregulação da relação do oceano com a atmosfera, que faz alterar as frentes frias. Frente fria regula o clima no Brasil, regula o agronegócio, regula o ciclo de chuva. Então, seja pela água, seja pelo ar, quando o oceano está mais quente, que é o outro dado que o relatório traz, as ondas de calor no oceano, os momentos dele mais quente, estão cada vez mais frequentes. E isso trazem impactos. Basta a gente ver o super El Ninho. El Ninho é um fenômeno natural, mas que vai estar vindo agora com muito mais força, somado a essas forças mais quentes de calor que o relatório traz. Então, esses são alguns exemplos que vão impactar o Brasil, quem mora perto da costa, mas inclusive para as regiões polares, todos os outros ecossistemas, toda outra relação, o link entre Amazônia, Pantanal, Pampas e Antártica, por exemplo. Como é que é esse link? Explica um pouco para quem não conhece. Vamos entender assim o funcionamento do nosso país, igual as crianças fazem lá na sala de aula, né? O mundo ele é gerido por um ciclo de chuva. Nosso planeta Terra, mais de 70% dele é água.
E dessa água, mais de 97% é oceano. Como que acontece? O oceano ele evapora a água. Essa água vai para a atmosfera e ela que forma as nuvens. Claro que vem água também das florestas, do continente, mas 70% do planeta é o que manda mais água. Essa água que vem do oceano, ela é a que faz chover no país. Vamos pegar no caso do Brasil, né, e para o mundo, que é importante, a Amazônia. A chuva que cai na Amazônia, ela vem da umidade do oceano que é trazido pelos ventos ali na região norte. Chove na Amazônia. A Amazônia manda água de volta, evapora pelas árvores, quando elas transpiram, a água para a atmosfera. Essa água, a gente tem um ciclo na atmosfera que ele é anti-horário. Então ele vem descendo pelo contrário do relógio aí. E esse é o que formam os chamados rios aéreos da Amazônia. Os rios aéreos da Amazônia, eles trazem essa umidade, e essa umidade ela vai fazendo chover no centro-oeste, no sudeste, no sul do país. Mas o que, que principalmente faz aumentar a chuva? Quando vem lá da Antártica as frentes frias. A gente sempre que ouve na televisão alguém fazer a previsão do tempo, usualmente tem uma frente fria está chegando no sul ou no sudeste do país. Essa frente fria é a Antártica falando: Olá, brasileiros, estou aqui para dizer que eu regulo o clima de vocês. E quando a gente tem umidade, calor, que usualmente está no Brasil, e choque térmico com a frente fria, chove. Essa chuva regula o agronegócio, a qualidade do ar, né? E, infelizmente, causa os desastres, como a gente viu no Rio Grande do Sul há 2 anos atrás, como a gente viu no início desse ano em Minas Gerais e Rio de Janeiro, como a gente tem visto, infelizmente, ao longo dos anos, em tantas outras regiões do país. Isso é resultado de um link que é água do oceano, né, a temperatura do oceano jogando mais água para a atmosfera, a Amazônia fazendo seu papel essencial e mandando umidade para regular as chuvas do país, com frentes frias da Antártica. Se desregula lá na Antártica e vem mais frente fria, os impactos são maiores. Sem dúvida. E, professor, esse relatório também traz uma informação muito relevante para as regiões costeiras, né, que é a área que o senhor trabalhou mais profundamente, que é também a questão da poluição, principalmente a poluição por plásticos e como isso está impactando os animais, os corais, obviamente, né, todo o ecossistema, mas especialmente as espécies que vivem nos mares. Conta um pouquinho para a gente dessa preocupação. Exato. Olha, a gente falou até agora um oceano que está aquecido, que está alterando o clima. Mas tem quem vive nele. Nós não vivemos nele, mas tem quem vive, que são as espécies animais. Só que nós, ser humano, jogamos poluição no oceano. Então, o que, que o relatório nos mostra? A gente, basicamente, nos últimos anos, triplicou o número de espécies de animais marinhas que são conhecidas agora por terem plástico, microplástico dentro do seu corpo. Né? Então, isso é muito forte. A gente tinha em torno, no último relatório, de 1.400 espécies, a gente passou de 4.000 espécies com registros científicos de impacto do plástico. Né? Ou seja, aquilo que a gente está descartando de forma equivocada, ele está impactando essas espécies. Muitas dessas espécies, inclusive, elas podem ser espécies da cadeia alimentar. E aí, esse plástico volta para o ser humano de alguma forma. E quando a gente fala em pesca, então, em cadeia alimentar, o relatório traz um outro resultado triste. A gente perdeu aproximadamente 2% dos estoques pesqueiros sustentáveis, ou seja, aquilo que valia. A gente está, de novo, mostra o relatório que a gente está explorando mais do que a gente devia. Explorar, a gente pode explorar a pesca de forma sustentável, ou seja, a gente retira aquilo que o ambiente é capaz de devolver no seu ciclo natural. Quando a gente perde 2% num prazo de 5 anos, significa que a gente está tirando mais do que aqueles peixes ou outros organismos, né, de interesse conseguem voltar. E vai mais. Esse relatório ele indica que um pouco mais de 25% de todas as espécies de mamíferos marinhas conhecidos já se encontram ameaçados. Então, a gente está aumentando o número de espécies ali que sofrem por esse impacto. E ainda na poluição, um dado importante é o dado do número de fármacos. Fármacos é o seguinte: boa parte da população toma remédio todo dia, toma remédio de pressão, por exemplo, todo dia. Né? Ele controla o que acontece no meu corpo. Só que eu acabo, pela urina, descartando um pouco desses componentes de fármaco, fora tudo aquilo que a gente joga de forma equivocada, o remédio que sobrou, que não vai usar mais, ou qualquer coisa do gênero. Isso tudo vai parar na água. E aí, no último relatório, não tinha um dado preciso,
Nesse relatório mostra que já foram encontrados 56 substâncias farmacêuticas no oceano e elas estão sendo absorvidas pelos peixes, pelos outros animais, causando impacto. Então a gente passa a ter um impacto de poluição por esgoto, por fármaco, por plástico, que está afetando todo o ambiente. E isso conecta com o oceano que regula o clima. Porque quando ele está poluído por todas essas fontes de recursos, é como se ele tivesse intoxicado. Um oceano que não está bem, ele não está com saúde para regular o clima. E aí a gente volta para impactos da mudança do clima desses 70% do planeta. Então, assim, mais um ponto que o relatório traz de notícias não agradáveis agora no quesito da poluição e biodiversidade, já que muitas das espécies animais estão sendo impactadas, estão sendo ameaçadas, estão sofrendo danos por esses poluentes. Claro, e até por isso que as Nações Unidas têm insistido muito que todas essas crises estão interconectadas, né? Como o senhor está explicando muito bem, existe uma correlação direta entre poluição, mudança do clima, enfim, todas essas crises potencializam umas às outras. Professor, uma última pergunta, né? O senhor falou de exploração sustentável. É importante também as pessoas saberem que o oceano, apesar de ter esse papel tão relevante, cobrir uma área tão grande do planeta, ele é muito pouco conhecido, mapeado, né? Especialmente quando a gente fala de oceano profundo, que é inclusive o tema dessa expedição no qual o senhor está envolvido nesse momento. Então, conta um pouco para a gente que oportunidades podem surgir dessa exploração sustentável, é claro, do oceano profundo. E para o Brasil especificamente também, se possível. Claro, eu acho que a gente olhar o oceano, ele é uma fonte de recursos, que se a gente souber explorar de forma sustentável, ele beneficia todo mundo. Então a gente já falou da pesca, que a gente pode resolver muitos dos problemas da segurança alimentar, ou melhor, da insegurança alimentar que parte da população mundial tem, a partir de explorar de forma sustentável o oceano. A gente pode explorar, eu falei sobre os fármacos que impactam o oceano, mas a gente tem, o relatório traz um outro dado, e aí positivo, importante, que é a quantidade de produtos biotecnológicos ou de novos remédios que podem vir do oceano, e o que está sendo descoberto de novos fármacos que podem ser cura para muitas das doenças que nós temos e não sabemos a cura ainda. Nós podemos explorar isso de forma sustentável. Quando a gente vai mais profundo no oceano, todo mundo tem ouvido falar muito da questão agora, né, dos minerais raros ali, aqueles minerais que são necessários para muitas das questões tecnológicas. O fundo do oceano pode ser uma fonte desses minerais, mas nós temos que conhecer e explorar de forma sustentável desde o início, para que a gente não faça o que a gente já errou em outros ecossistemas, principalmente terrestres, as florestas, que é retirar tudo e depois gerar um impacto maior. Então, agora, como é que a gente vai saber fazer de forma sustentável? Quando a gente conhece. Então, por isso, a gente precisa investir na ciência e conhecer primeiro o que tem para poder tomar decisões. A gente conhece mais da superfície da Lua do que a gente conhece do fundo do mar. Então, e acho que nesse momento, a gente vive um exemplo disso. Olha que passo importante nós tivemos há um mês atrás, quando nós tivemos uma tripulação que foi até a Lua e descobriu um lado novo da Lua. E como aquilo foi importante para a humanidade, nós temos que continuar investindo nisso. Mas olha que curioso. A comoção e a atenção que a sociedade deu para descobrir o lado novo da Lua não é a mesma que ocorre para descobrir o fundo do mar. Eu estou nessa expedição, como você mencionou, a gente tem transmitido ao vivo imagens em 4K, da melhor qualidade possível, de 4.000 metros de profundidade, com regiões incríveis, uma fauna, uma biodiversidade que ninguém conhece, e a gente não vê tanto interesse da sociedade em conhecer isso. Então, a gente precisa conhecer o oceano. Hoje a gente conhece aproximadamente 25% do fundo do mar. É muito pouco, porque está aqui no nosso planeta. Se a gente conhecer melhor, nós vamos saber como cuidar melhor, nós vamos saber como explorar melhor. E isso vale para todos os países. Vamos pegar nossos irmãos, né, todos os países que falam língua portuguesa, Cabo Verde, né, aqui do outro lado, ali na África, é uma ilha onde a maior parte é mar.
né? A parte que a gente chama da zona econômica exclusiva, que é aquilo que o país pode explorar e que é responsabilidade do país. Portugal tem proporcionalmente a maior área de zona econômica exclusiva dentro da Europa. Angola, então a gente tem Moçambique, a gente tem muitos das nossas regiões e o Brasil, com a nossa imensa costa, que a gente tem que conhecer, planejar, é o planejamento espacial marinho que está indo agora andando em muitas dessas regiões, inclusive no Brasil. O relatório destaca essa importância de planejar o uso desse fundo do mar. Sem dúvida. Professor, muito obrigado. Infelizmente acabou o nosso tempo, mas foi uma conversa muito didática que eu acho que vai ajudar muita gente a entender a importância dos oceanos, os riscos que ele está correndo nesse momento e a importância da coordenação entre os países e os pesquisadores para realmente fazer essa exploração sustentável e cuidar melhor desses mares. Obrigado, professor. Sucesso aí na expedição e a gente volta a fazer contato aqui na ONU News. Será sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, sempre à disposição.